meu problema é o seguinte, na hora que eu tô fotografando várias pessoas, eu não consigo deixar todo mundo em foco. Beleza, lembrei. Tipo, mesmo que eu ponha uma abertura, sei lá, f8.0, às vezes eu quero pegar uma cena mais de perto. E tipo assim, eu tenho que dar meu foco em alguém. Por exemplo, tem uma pessoa na frente e uma pessoa atrás. Se eu der o foco na pessoa de trás, a da frente fica desfocada. Mesmo eu estando numa abertura 8.0. Aí, tipo, eu não sei como é que eu faço. Perfeito. Cara, boa pergunta. Vamos falar sobre isso. Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu abrir o seu Instagram aqui para eu sacar. Porque primeiro a gente tem que entender algumas diferenças de tudo isso, tá, Joey? Joey Fotografia RJ. Fotografia RJ. Achei aqui. Você tem alguma foto no seu Instagram que você se refere a isso que você está falando agora? Tem de uma família em preto e branco, brincando num parquinho. Que a mãe tá, tipo, com a cara assim, bem espontânea. Entendi. Entendi. Essa aqui? Eu acho que essa aí. Perfeito. Então vamos falar sobre isso. Primeiro, você é um fotógrafo iniciante, plano B, ou avançado, segundo a minha teoria? Eu sou iniciante. Você nunca ganhou dinheiro com a Iniciante fotografia? não, né? Não, iniciante não, sou plano B, na verdade. Porque eu tenho Ah, meu trabalho fixo e a fotografia, por enquanto, é plano B, mas eu tô querendo plano A. trabalhar só com fotografia daqui a um tempo. Perfeito, cara, perfeito. Seu trabalho não é ruim não, tá? Olhando assim, ele tá com uma ideia bacana. Você precisa ajustar a técnica, ajustar algumas coisas, mas tá legal. Vou te ajudar nessa parada. Seguinte, quando a gente tá falando sobre abertura, e vamos falar só sobre isso agora, pra gente dividir os planos. Quando a gente fala sobre abertura, muitas pessoas acham que para você ter foco ou para ter desfoco, basta você fechar ou abrir a abertura. E isso seria simplificar demais as coisas. Porque tem algumas coisas que interferem também além da abertura. Então vamos lá, só para a gente estar na mesma parte. O que é uma abertura grande para você? Pra mim é tipo f8.0. Tá. Então vamos primeiro melhorar nosso português, vamos falar na mesma língua. Uma grande abertura não é f8, é f1.8. Agora eu lembrei que a gente falou por direct e eu pensei, nossa, ele tá até confundindo o que é grande e o que é pequeno, a gente nunca vai se entender. Então vamos lá, vamos começar pelo processo de uma grande abertura não é um grande número, é uma grande abertura, é sua lente bem aberta, isso significa 1.8, tá? Então vamos lá, grande abertura 1.8, pequenas aberturas f8, por exemplo, tá? Só pra gente ter essa parada. Então, quando a gente abre a nossa abertura, a gente tem uma grande abertura, a gente está fotografando, então, com 1.8, por exemplo, e está desfocando bastante o fundo. Quando a gente está com aberturas mais fechadas, né, pequenas, a gente está, então, com menos profundidade de campo, ou seja, desfocando menos. Vou tentar falar tudo de forma, sem usar palavras difíceis, bem simples, tá? Para facilitar o seu jogo. Então, vamos lá. Só que isso não basta. Senão, eu vou te dizer o seguinte, ó, bota em F8 e vai fotografar. E pelo jeito você fez isso e não deu muito certo. E não deu muito certo. Perfeito. Por que não deu muito certo? Porque você precisa entender algumas outras coisas. Vou te dizer, primeiro, qual o milímetro da lente que você está usando? Deixa eu melhorar a pergunta. Qual a lente que você está usando? Eu tenho uma 1855, eu tenho uma Canon T7. Perfeito. E essa 1855 você tem que entender uma coisa. Se você botar, eu vou dar um exemplo, em abertura 5.6, que é o meio ali do caminho. Se você fotografar essa garrafa da mesma distância, sem mudar a distância, em 18 milímetros, o fundo vai desfocar bem pouquinho. Se você fotografar em 55, o que vai acontecer com o fundo? Vai desfocar mais ou menos do que fotografado em 18? Mais, vai desfocar mais. Exato. Então, mesmo em f5.6, você tem formas de focar ou desfocar mais o fundo, sem mudar a abertura. Esse é o número 2. Então, primeiro, mudando a abertura. Número 2, mudando somente o milímetro da sua lente. Isso quer dizer o quê? Quanto mais aberta for a sua lente, menos vai desfocar.
Sacou? Entendi. Perfeito. Vamos pro 3 agora. O 3 é a distância que você está do objeto que você está fotografando. E significa o quê? Se você fotografar essa mesma garrafa em 50 milímetros, vamos padronizar, 50 milímetros e 5.6, e você fotografar a essa distância, dali do seu celular até essa garrafa aqui, você fotografar em 50 milímetros, vai desfocar o fundo um pouco. Se eu trouxer essa garrafa bem perto da sua câmera e você focar nessa garrafa agora, o que vai acontecer com o fundo? Vai desfocar totalmente o fundo. Vai desfocar muito mais. Então o que acontece? Número 3, a distância na qual você está do objeto também influencia na distância focal. Por que eu tô te falando isso? No caso, aí seria o meu problema, então. Não sei se é. Olhando para essa foto, eu acho que não. A questão é, existem algumas coisas que a gente tem que... Distância focal significa o quê? Vamos contar que isso aqui, onde você está, é a sua câmera. Aqui é a garrafa. Então temos uma distância focal. Então o que acontece? Se estamos em f5.6, o que vai acontecer? Dessa distância que estão 3 palmos até a garrafa, da sua câmera até a garrafa são 3 palmos. Esses 3 palmos vai estar focado. Esse mesmo 3 palmos aqui é o que vai desfocar para trás. O mesmo que desfoca para frente é o mesmo que desfoca para trás. Faz sentido? Então, Sim. Se eu faço uma abertura maior e eu tenho só 1 palmo de foco aqui na frente, eu vou ter 1 palmo de foco atrás. E é assim que funciona. Então, isso é a distância focal. Então, quando a gente pega, por exemplo, essa fotografia aqui, vamos agora para as suas fotos aqui. Vamos lá. Essa foto aqui, por um acaso, essa aqui, né? Você, por um acaso, sabe o EXIF dela? De cabeça, não sei. Não sabe? Deveria saber. Deixa eu fazer uma coisa. Eu consigo aqui no meu PC. Veja se você consegue aqui, porque daí a gente consegue ter certeza de tudo aqui, tá? Eu vou tentar puxar aqui para ver se eu consigo ver aqui também, tá? Gosto da ideia, tem umas ideias bem boas. Tipo, essa aqui, a ideia dessa foto é bem legal, cara. Tá vendo? Aí, essa daí, no caso, a menina de trás ficou meio que desfocada. Tá bom, a gente vai falar sobre isso. Será que dá pra perceber? Só descobre pra mim o existe aí que eu vou te ajudar. Aqui, essa ela tá no ISO 200, 25mm, tá no f4.0 e a velocidade 320. Deixa eu puxar a foto aqui de novo. Tem certeza desse ZIF, né? É essa mesma foto. Isso, a mesma foto. Então tá bom. Então assim, na minha opinião, o que você deveria ter feito? Aqui tem um erro grave, na minha opinião, que é a composição, tá? Eu já vou chegar na parada. O que sobra aqui em cima, falta aqui embaixo. O que sobra desse lado, inclusive aparece uma senhora aqui caminhando, falta desse lado. Então, se você dá um passinho para trás, joga a sua composição para a esquerda, desce essa composição e encaixa aqui, a foto já seria muito melhor, tá? Muito melhor. Você dar um passo para trás já fica mais distante das pessoas. Ao ficar mais distante das pessoas, o foco já se perde menos, tá? Já se tem menos encaixado, desfoque. talvez. Teria encaixado. Eu também não Agora, eu tava na abertura 4.0. Tá bom, poderia estar com uma abertura mais fechada, porque isso você tá com ISO super baixo, sabe? Você poderia estar com ISO 500, 800 e com uma abertura mais fechada. Então, primeiro, você tá com um probleminha de na hora de fazer, você, na minha opinião, você fez errado. Porém, eu não acho que essa foto tá tirando esse erro feio, assim, digamos, de composição. Eu acho que o resto da foto tá muito boa, os momentos estão legais, a sua ideia é boa, e eu não acho que o desfoque incomoda. Eu não acho. Então toma cuidado, porque você está fazendo fotografia e sempre vai ter um pouco de desfoque onde não está o foco. Mesmo você fotografando em f8, F16, vai ter um pouquinho. Isso não é um problema, na minha opinião. Só que você tem que entender
que, por exemplo, vamos lá, aqui tem um exemplo que é bem legal. Essa foto aqui. Aonde você fez o foco? Se eu não me engano, eu fiz no rapaz de cima. Aqui. Isso. Por quê? Na testa dele. Por quê? Então, na hora que eu olhei, mirei alguém e falei, vou focar no de cima. Tá, mas eu queria saber. Eu achei que você quer eu queria saber o porquê que você escolheu ele. Só me diz isso, vamos lá. Então, eu escolhi ele, eu acho que tava melhor para focar nele, porque ele não tava se mexendo tanto na hora. Aí as meninas embaixo já estavam se mexendo mais. Eu fiquei com medo de perder esse foco. Como ele tava melhor de focar, eu foquei nele. Perfeito. Mas você não deveria focar onde é mais fácil. Pensa, um profissional não deve fazer o que é mais fácil, ele deve fazer o que é certo. Se você fosse dentista, você ia tirar o dente mais fácil ou o dente que precisa ser extraído? Tirar o dente que precisa. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo que às vezes, nós fotógrafos, por não entendermos a técnica, a gente faz o que é mais fácil. Só que às vezes a gente deveria fazer o que precisa ser feito. E eu vou te explicar para você entender o resto que você não sabe. Você não me perguntou sobre isso, porque naturalmente você nem sabe isso. E tá tudo bem, tá? Por isso que eu vou te explicar. Além de tudo isso que eu te expliquei até agora, tem um detalhe muito importante que é o quê? Se você quer foco no máximo possível dessa fotografia, além da abertura, além dos milímetros e além da distância que você está fotografando, tem um quarto elemento. Qual é que é o quarto elemento? É saber aonde focar. Por quê? Porque o que acontece? Lembra que eu te falei o exemplo dessa garrafa? Que se você está fotografando aqui e temos 2 palmos de foco, a gente tem 2 palmos de foco. Por exemplo, a garrafa está aqui, temos 2 palmos de foco atrás, o resto depois começa a desfocar. Só que muitos fotógrafos acham que o foco é da onde a gente focou para trás que desfoca. Só que não é assim. A gente foca na garrafa e se tem 2 palmos de foco, o resto desfoca. Na frente também tem 2 palmos de foco e antes desses 2 palmos também desfoca. Agora, eu não sei se você entendeu o que eu estou tentando te dizer, mas é o seguinte, o foco, ele não é da sua câmera, ó, ele não é da sua câmera, da minha câmera aqui, até aqui, daqui para trás. Ele é aqui, daqui para frente, ele desfoca, e daqui para trás ele também desfoca. Isso quer dizer o quê, meu velho? Quer dizer que nesse caso aqui, você, ao focar neste cara, você está fazendo o quê? Você está focando nele, e vamos dizer que tem meio metro de foco. Você consegue entender isso? Consigo. Tá. Então teria meio metro de foco para trás dele, que está em foco, mas não tem ninguém aparecendo. E meio metro para frente de foco. Agora, se você foca no meio do ambiente que você quer em foco, nessa menina, o que você vai ter? Você vai ter meio metro de foco para trás, vai atingir esses 2, vão estar em foco, e meio metro de foco para frente, que é onde vai atingir a mãe também. E assim você tem o foco em todo mundo. Então você está cometendo um erro que 98% dos fotógrafos cometem. Iniciante, plano B, avançado, não importa. A maioria das pessoas nunca estudou isso. Eles não sabem isso. Porque a gente é meio relaxado, a gente não estuda. Assim, ou se a gente estuda aquela coisa superficial. A gente não entende o porquê das coisas. E o foco é isso. Distância focal não é aonde você focou e o fundo. É onde você focou, vamos contar, 2 palmos. 2 palmos para frente e 2 palmos para trás. Tudo que está entre esses 2 palmos, de frente e de trás, tudo está em foco. Então, isso é a grande sacada. Você precisa colocar o foco no centro, pensando que para trás vai ter foco, para frente vai ter foco. Aqui, nessa foto, você perdeu, falar assim, de forma bem simples, você jogou fora meio metro de foco, pelo meu exemplo. Meio metro de foco. Meio metro de foco, porque lá atrás dele não tinha mais ninguém. Se você botar no meio, você usa o meio metro de foco para trás e usa meio metro de foco para frente. E aí você automaticamente faz com a mesma abertura, com a mesma distância,
com o mesmo milímetro, uma foto com mais foco. Olha que louco. E depois dizem que a fotografia é só apertar um botão. Pois é. Olha que massa, cara. Por isso que quando você mandou a pergunta no direct, eu falei, cara, vem pra live que vai ser um assunto massa. Por quê? Como é que tu quer que eu te explique isso em texto? É difícil. Poxa, nós ia ficar ali horas. Né? E eu não tenho horas para responder direct, eu tenho alguns minutos no dia para responder. Então, o que acontece? Isso é muito massa, cara. E lá dentro da fotografia para iniciante, né, lá dentro do meu curso, do Poder da Autoria, eu explico exatamente esses passos, que são os passos que a galera não entende. E você tem que entender esses passos para quando você quer a foto mais focada e para quando você quer a foto menos focada também, quando você quer desfocar mais. Quando você entende o que você está fazendo, você consegue tanto focar mais quanto desfocar melhor também. Então, por exemplo, o cara diz assim, Kunz, eu só tenho lente do kit e eu não consigo desfocar. Moço, se você aprender a desfocar, você desfoca. Aí eu falo assim, fotografa com zoom no máximo, lá em 55. Daí vai dizer assim, mas daí minha câmera fecha em 5.6. Vai desfocar. Quando eu falo pro cara que vai desfocar mais em 5.6 do que em 3.5, ele acha que eu tô louco. Ele acha, o Kunz não entende nada. Só que, na verdade, quem não entende é ele. Ele tá ficando doido. Como assim? Não faz sentido, né? Como é que vai desfocar mais uma fotografia em 5.6 do que uma fotografia feita em 3.5? É impossível? Mentira, é possível. Se você souber usar uma lente de entrada com uma lente do kit, você desfoca mais em 5.6 do que em 3.5. Quer que eu te explique por quê? Sim. Por quê? Se você fotografar em 18 e 3.5, você vai ter que chegar perto da pessoa e mesmo assim vai desfocar pouco. Se você coloca em 55, mesmo em 5.6, chegando mais perto, você comprime mais os planos. Ao comprimir mais os planos, você tem muito mais desfoque. Você pode testar isso. Você pega essa garrafa aqui e fotografa da mesma distância física, em 3.5, e depois fica na mesma distância física, você não move a distância física, e dá o zoom em 55. E vai ficar em 5.6, porque ela é uma lente zoom 3556. Vai virar 5.6. Eu aposto que vai desfocar mais. Sim. De novo, como é que a gente faz isso? Puramente técnica. Puramente técnica. Tá? Então, cara, só para eu checar, consegui te explicar? Conseguiu. Agora eu tenho que ficar um pouquinho mais atento na questão da distância e da onde eu vou dar o foco. Né? Pra não perder o foco nem... Vamos lá, bem didático. Frente, nem meio metro para trás. Bem didático, vamos lá, vamos anotar. Eu também vou anotar aqui. Eu vou botar aqui, tudo em foco. Vamos fazer uma recapitulação de forma bem didática agora. Primeira coisa, abertura. Certo? Sim. Número 2, o que é o número 2? Você lembra? Abertura... Não lembro. Você ouviu a explicação, você vai esquecer. Por isso que eu tô dizendo pra vocês. Vocês confiam demais na mente de vocês, rapaziada. Vamos lá. Anota aí. Número 2, milímetros. Número 3, você lembra qual é o número 3? A distância. Distância, muito bom. Número 4. Número 4 foi a dica extra. Foi a dica extra que eu tô pensando um nome também aqui. Deixa eu pensar um nome para dar didática. Número 4 vai ser o ponto de foco. O ponto de foco. Aonde a gente vai fazer o foco, né? Em qual ponto não, eu vou botar plano de foco. Vai ser mais didático. Plano de foco. Em qual plano a gente vai fotografar? Se no fundo, no meio ou na frente. Então, 1, 2, 3, 4. Esses 4 elementos vão fazer você conseguir fazer o seu foco, assim, mesmo não podendo fechar muito a abertura, você vai conseguir ter uma fotografia com bastante zona de foco. Então, esses 4 pontinhos aí para você fixar. Beleza. Tá bom? Agora, fala.
no caso eu tinha aquela outra dúvida também da questão do tamanho da foto, que eu não consigo postar ela no Instagram. Por exemplo, eu boto ela aqui no Photoshop para postar ela inteira, né? Por exemplo, eu faço uma composição dela alta assim, só que aí Vertical. eu perco a nitidez, porque eu não sei se eu tô fazendo isso da forma certa aqui no Photoshop. Pera, você exporta a foto, você tá falando da foto horizontal ou da foto vertical? Tanto faz, horizontal ou vertical, para poder postar ela lá no Instagram, porque ela não cabe toda, eu tenho que cortar no Instagram. E Por que aí você tem que cortar no Instagram? Porque eu não sei postar ela inteira, entendeu? E aí eu Como vejo você que não sabe faz apertar ela inteira? É só apertar e botar, postar no tamanho original. Não, mas ela não cabe no Instagram, entendeu? A horizontal cabe. A maior. A vertical. É isso. A vertical não cabe. É por isso que eu tô perguntando. Horizontal e vertical são coisas diferentes. A vertical a gente tem um probleminha. Então o que a gente tem que fazer na vertical? Você tem que pegar o tamanho mais vertical do Instagram. Vou te mostrar aqui no meu Instagram, cara. Deixa eu achar uma foto vertical aqui. Só um minuto. Aqui, ó. Tem uma vertical. O que você vai ter que fazer? Vamos lá. Tá meio travada aí a imagem. Ó, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, ó. Essa aqui é a minha foto original, tá vendo? Tamanho original dela. Sim, sim. Só que o Instagram, ela é mais quadrado, certo? Sim. Então o que eu faço? Eu abro um tamanho um pouco mais quadrado, que se eu não me engano é 4x5 do Instagram, não me recordo bem agora, tá? E você simplesmente joga essa sua foto aqui em cima. E aí você posta com essas tarjas brancas do lado. Ah, entendi. Era essa a minha dúvida que eu... Você pode fazer o seguinte, você pode vir no meu Instagram, rouba essa foto do meu Instagram aqui, tá? Pode roubar, eu já aceitei, daí você vai pegar emprestado. Pode emprestar essa foto aqui minha, joga ela pro seu Photoshop, você tem o tamanho perfeito, agora você faz o quê? Você pega a sua foto, joga em cima dessa foto aqui, né? E aí você vai ter esse post e ela vai ficar vertical bonitinha no feed, tá vendo? Só que o que acontece, ó, a foto teoricamente vai até esse quadro cinza, só que essa foto não vai, tá vendo? Por quê? Eu deixo essa tarja branca, ou você pode fazer uma tarja preta, o que você quiser fazer, né? A Elaine tá dizendo assim, ó, vai lá no Lightroom e usa o crop tamanho 4x5. Exato, só que se você cortar o 4x5, no meu caso aqui, ela vai ficar mais baixa, então eu vou cortar ou a cabeça ou a mão, então não dá. Eu faço a minha composição não pensando no Instagram, pensando na minha fotografia, que não é o tamanho de 4x5. 4x5 é padrão de Instagram. O padrão da foto não é 4x5. Então o que acontece? Foda-se o Instagram, eu estou importando com a foto, né? Então eu pego e faço essas tarjas brancas aqui. Então é o que eu recomendo para você. Ó, deve ter mais, deixa eu descer aqui, tem mais uma. Ó. Todas que são verticais tem essa tarja branca, tá vendo? A foto vai até aqui, você pode ver aqui, ó. Tá vendo? A foto vai quadrada, tá vendo aqui, ó, no feed? Assim, 4x5, né? Mas do lado eu tenho as tarjas brancas. Simples assim. Você pode só criar essas tarjas brancas. Aí, como você faz isso? Você abre um arquivo 4x5 no seu Instagram, no seu Photoshop, e joga a sua foto lá, vai ficar as tarjas brancas do lado. Beleza. Era essa a dúvida, porque eu tava pensando que tava fazendo errado, de colar por cima. Não tem outro jeito, quer dizer, que eu saiba não tem outro jeito, não. É assim que a gente faz. Se tiver um outro jeito, me falem aí. Mas eu não sei outro jeito, não. Então é isso aí, Punch. Valeu, Tá bom. Obrigado aí pela explicação. Agora Obrigado eu. Começar a praticar aí da forma certa. Boa. Agora, posso te fazer uma pergunta antes de nós fechar o papo? Seu plano é o quê? Eu trabalho numa padaria. Perfeito. E você quer quanto tempo você quer? E quanto tempo você está fotografando como fotografando? Cara, mais ou menos, sei lá, uns 9 meses. 9 Eu meses. comecei a ganhar dinheiro a partir do primeiro ensaio que eu comecei a ganhar dinheiro. Eu comecei com celular, na verdade. Legal. Deixa eu... Assim, eu tô tentando procurar o seu Instagram aqui, mas eu perdi ele. Aqui, achei. Então, cara, seu trabalho, pra quem tá fotografando há 9 meses, tá bem bonito. De verdade.
Pode levar isso como um elogio. Espero que isso não cague a sua evolução. Claro, tem muita coisa para melhorar, né? Eu apontei algumas coisas ali, mas é um bom começo. A minha pergunta agora para você é: quanto tempo você se imagina ainda trabalhando com fotografia com o plano B e tornar ela o plano A? Cara, eu pretendo mais 8 meses só trabalhar onde eu trabalho e daí pra frente ficar só com fotografia. Perfeito. Porque esse local onde eu trabalho, ele toma muito meu tempo. Então, tipo assim, eu não tenho tempo para estar investindo, por exemplo, em divulgação, entendeu? Então, para mim, sobra à tarde para me fotografar, entendeu? E às vezes eu consigo alguma coisa, às vezes não consigo, justamente por causa disso, que eu não tenho tempo para estar investindo, entendeu? Mas eu pretendo, eu tô com alguns trabalhos aí para fazer, inclusive nesse mês, que eu creio que vai dar um up assim na minha carreira, porque são trabalhos importantes. Então, tô focado nisso daí. Por isso que eu vim tirar essa dúvida, entendeu? Vou fotografar bastante pessoas ao mesmo tempo. Perfeito. E você já fez algum curso? Eu sou aluno do Poder da Autoria 14, se não me engano. 14. Muito bom, cara. Muito bom. Demorou pra você me falar isso. É isso que eu queria saber. Porque você tá com um trabalho tecnicamente muito, muito bem estruturado. E eu vi que sozinho você não ia conseguir fazer isso. Por isso que eu fiquei curioso. Só que você não falou que era aluno meu, então eu não sabia se era ou não era. Eu pensei, pô, esse cara... Eu sacava que você estava estudando com alguma forma. Então, que massa, parabéns, tá? Seu trabalho está super no caminho, precisa melhorar algumas coisinhas, ficar atento à composição, principalmente. Mas a sua direção está muito legal. A sua luz tá bem legal. Minha dica para você agora é, Joey, foca em dar um próximo passo na composição, melhorar a composição. E tudo isso que eu te expliquei aqui está lá no Fotografia para Iniciante. Eu acho que você entendeu, mas se você não entender, vai lá no Fotografia para Iniciante, no modo de foco. Eu acho que é no modo de foco. Não, no modo de abertura, eu não lembro agora, tá? Mas tá lá explicadinho tudo isso também. Então, assim, cara, parabéns e vamos pra cima, irmão, vamos pra cima. Quero mais uma semente aí em Niterói, vivendo de fotografia. Esse trabalho tá super, super, super no caminho, tá? Show de bola, valeu, Cumpi. Valeu. Ó, e não faz o seguinte, cara, posta lá na comunidade. Você tá postando na comunidade? Eu postei lá. Tá, então... Inclusive, acho que eu postei o ensaio dessa família aí. Legal. Então, continua postando lá, que eu quero poder te acompanhar e ver sua evolução, postar alguns antes e depois. Eu tô olhando aqui seu trabalho. Tá muito legal, seus ensaios femininos estão bem interessantes. Então, assim, vai publicando lá pra gente ver. Seu Instagram tá bacana, cara. Tá assim, tem bastante post. Você tem que fotografar um pouco mais. Nossa, tem uma foto muito boa aqui. De uma guia de pose também. Ah, legal. Tem uma foto aqui de uma negra com um cabelo bem legal, com uma luzinha assim, muito, muito boa essa foto, ó. Gosto muito dela. Gosto muito dessa foto. Nossa, estilo ela. Eu gosto muito dessa foto aí. A luz, essa areia nela. Tá muito legal essa foto. Assim, tem várias, tá? Então a gente só tem que ir ajustando algumas coisinhas. Você tem um belo potencial. Eu tô descendo agora, cara, dá pra ver sua evolução, hein, moço? Ixi. Nossa, Esse tempo aí, dessa foto, eu editava com o celular ainda, eu não tinha um computador ainda. Legal. Nossa, desse aqui tá muito diferente seu trabalho, cara. Nossa, parabéns, tá evoluindo pra caramba. Tem umas outras aqui, umas ideias de ensaios femininos que você já fotografava e tal, mas agora tá outro nível, brother. Show. Tá outro nível. Parabéns. Continua evoluindo. Posta uns antes e depois lá na comunidade pra gente ver, cara. Muito bom. Vou postar lá, vou preparar uma postagem bacana lá. Fechou. Agora que eu vi, cara, eu todo tempo fiquei olhando essas fotos e agora que eu vi que tem certificado aqui, eu tô vendo certificado Poder Autoria, certificado de fotografia para iniciante. Só agora que eu vi nos destaques. Que massa. Tamo junto, moleque. Te ajudei? Valeu, Cunha. Pô, ajudou bastante. Valeu, bro. Obrigado. Abraço. Tamo junto. Bom.